Ei pessoal, tudo jóia? Mais um Momento Conta Contos. Nossa, que quarto bonito esse aqui. Puxa vida, não é meu não, viu? Esse quarto aqui é de um menino chamado Sérgio. E Sérgio é um personagem de um livro que se chama O Domador de Monstros. Será que o Sérgio é o domador de monstros? Sei lá. Mas então, o livro é da Ana Maria Machado, da editora FTD. Mas antes de começar a história, eu queria saber, vocês aí acreditam em monstros? Hein? Não? Ou acreditam? Será que monstro é só fruto da nossa imaginação? Será? Enfim. Sérgio era um menino, às vezes corajoso, às vezes morria de medo. E certa vez, já era quase anoitecendo, ele deitou para dormir e, ao perceber as sombras que as árvores lá da rua faziam na sua parede, formavam monstros, monstros esquisitos, monstros horrorosos, monstros horrendos. Foi quando, de repente, lá estava um monstro. E o Sérgio olhou para o monstro e falou assim, ele tinha que falar com o monstro para provar que ele era corajoso, só tinha um jeito, né? E ele respirou fundo, ganhou muita coragem e falou pro monstro assim: olha aqui, seu monstro, você tá pensando que eu tenho medo de você só porque você é feio desse jeito aí? Tá muito enganado, viu? Pode ir embora, senão eu vou chamar um outro monstro mais feio ainda. Olha ele ali, gente, mais feio ainda para te assustar. E o monstro ficou lá, sem fazer nada. Ah, não vai embora não? Pois então se prepare que eu vou chamar para você um monstro de um olho só. E assim, Sérgio respirou fundo e falou, lá vem o monstro de um olho só. E de repente, plim! Oh, olha lá, de repente lá estava o outro monstro de um olho só e o monstro que já estava antes já tinha desaparecido. Mas ele olhou para aquele monstro que estava olhando para ele, né? Ele achava que estava. E falou assim, olha aqui, seu monstro de um olho só. Vai ficar aí me olhando com esse olho esbugalhado? Ah, então eu vou chamar para você um outro monstro mais assustador ainda. Então se prepare porque lá vem um monstro de um olho só e duas bocas. Plim! Ai, olha lá, gente. E agora? Um monstro de um olho e duas bocas estava no lugar do outro e o menino ainda estava lá meio que assustado, meio que corajoso, mas queria enfrentar. E ele falou assim pro monstro de um olho só e duas bocas. Olha aqui, seu monstro de um olho só e duas bocas, vai ficar aí me olhando com essas duas bocas feias? Pois então, eu vou chamar o outro monstro mais pavoroso para te assustar. E o monstro lá ficou. E ele falou, se prepare porque agora vem aí para te assustar um monstro de um olho só, duas bocas e três chifres. Plim! Ah, e agora? Eita, que monstro, tá ficando esquisito. O outro monstro de duas bocas e um olho só desapareceu e ficou aquele outro lá. Mas o menino ainda não queria que aquele monstro ficasse lá. E pediu para que ele fosse embora, senão ele ia chamar um outro monstro mais horroroso, mais pavoroso ainda. Ah, então se prepare, porque agora vem para te assustar um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. Plim! Ah, vixe Maria, essas trombas saem do lado. Tá doido? Não satisfeito ainda, porque o monstro de um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas estava lá, assustando o menino, que fingia não estar assustado. Por isso ele falou, escuta aqui, seu monstro, vai embora, senão eu vou chamar outro monstro mais pavoroso ainda para te assustar. Ele foi embora, gente? Não, olha ele lá, ó. Então o menino falou, se prepare, senhor monstro, porque agora... lá vem ele, um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e cinco umbigos. Plim! Ah, pronto. E agora? Será que vai dar certo? Será que ele vai embora? Não foi, e o menino disse para ele, escuta aqui, seu monstro cheio de umbigos,
faça-me o favor de ir embora, senão eu vou chamar para você um outro monstro muito mais assustador que o senhor. Vamos lá, vai embora. Ele não foi e o menino teve que chamar. Ah, seu monstro, se prepare, porque agora lá vem ele, um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. Plim! Vixe Maria! E agora... Nossa Senhora, que monstro mais esquisito! Não vai embora não? Hein, seu monstro de 6 línguas? Pode ir. Ah, então se prepare, porque eu vou chamar para você um outro muito mais horroroso, porque lá vem ele. Se prepare, porque agora, quando eu fizer plim, você vai ver um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Misericórdia. Plim! Ai. E agora? O que ele vai fazer se aquele monstro não for embora? Ô, seu monstro, você vai ficar aí com esse tanto de rabo? Hein? Ah, não vai embora. Então se prepare, porque eu vou chamar um outro mais tenebroso, mais horripilante, mais horroroso, porque lá vem ele, senhor monstro de... Quantos rabos que tem? Já nem sei, tô perdendo as contas aqui já. Se prepare, porque agora, senhor monstro de 7 rabos, não é isso? E vem um outro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. Se preparem. Pam, pararam, plim, plim. Estão vendo as corcovas? Não porque estão atrás, as corcovas ficam nas costas, mas estão lá, podem ter certeza. E o menino ficou apavorado, porque se ele virasse com aquelas corcovas para o lado dele, ele ia ficar mais assustado ainda. Então ele disse: olha aqui, senhor monstro de 8 corcovas que ninguém tá vendo. Vai embora, senão eu vou chamar outro monstro pior ainda para te apavorar. Ele não foi, e o menino chamou: se prepare, vocês também em casa, se preparem, porque lá vem ele, um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. Sim, salabim, plim, plim. Crê em Deus, pai, que monstro bicho mais feio é esse? E agora, aquele monstro estava lá, com aquelas 10 pernas, e o menino não sabia mais o que fazer. Então ele falou pro monstro: seu monstro, eu sei que você não vai sair daí por livre e espontânea vontade, então eu vou chamar para te apavorar ele. O pior de todos, o mais horripilante, o mais tenebroso, talvez até o mais engraçado, que é o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas emendadas nas piruetas e pum, sim, salabim, plim, plim. Eita, minha Nossa Senhora! Que é isso? Não deu nem pra gente ver esse outro de 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas, porque, na verdade, quem tava dando essas risadinhas, gargalhadas, cambalhotas, era o menino, que ficou morrendo de rir, porque o outro monstro foi embora. Foi embora e ele finalmente pôde descansar quietinho na sua caminha e dormir e sonhar. Será que ele vai sonhar com aquele outro monstro das risadinhas, das cambalhotas e gargalhadas? Sei lá, isso fica na sua imaginação. E essa história que eu contei entrou pela minha janela, que não foi o monstro, e saiu voando por aí. Se vocês gostaram, amanhã tem mais, ou depois de amanhã. Fiquem ligadinhos. Beijo pra vocês e até a próxima história sem monstros. Tchau, tchau!